Boa tarde a todas e todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. É com muita alegria que reiniciamos hoje, dia 21 de janeiro, as atividades presenciais da Casa Aveluz. E é com muita alegria e muita felicidade que recebemos a todos, as pessoas que chegam pela primeira vez e as pessoas que já conhecem o trabalho da nossa casa. Gostaríamos, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras, apresentar um pouco o funcionamento da nossa casa. O Aveluz é uma casa que nós iniciamos o trabalho a partir das palestras públicas, que se iniciam às 15 horas. Então, portanto, eu peço desculpa a vocês por esse pequeno atraso de 5 minutos, mas estamos ajustando as questões técnicas e agora está tudo bem. Ao mesmo tempo em que a palestra está acontecendo, nós temos também a evangelização infantil. Então, portanto, se alguém trouxe alguma criança a partir de 5 anos de idade, a evangelização está funcionando ali no fundo da nossa casa. Temos também, ao mesmo tempo, a evangelização dos jovens. Além disso, temos o trabalho do atendimento médico espiritual, que ocorre após a palestra, o diálogo fraterno, os passes simples e de desobsessão, o mediúnico e, obviamente, todo mundo entrou pela casa e foi muito bem recebido. Então, nós temos o trabalho ali do pessoal da recepção. Temos também o bazar, que está acontecendo todos os domingos, né? E que tanto o bazar quanto a cantina elas encerram o seu atendimento no momento da palestra para que todos nós possamos estar concentrados e concentradas na palavra que nos vai ser dita hoje. Eu gostaria também de trazer para vocês um alerta importante, né, que é o seguinte, nós pedimos a todos e todas, nos momentos de atendimento, que a gente possa manter o silêncio. O silêncio é algo bastante importante na medida em que nos ajuda a nos conectar com nós mesmos e com nós mesmas e também com a espiritualidade da casa, os mentores. E assim a gente já vai nesse processo de nos silenciar, a gente vai também aprendendo a se autocurar. Isso é muito importante. Um outro recado importante, né? Uma outra informação importante é a questão da chegada, né? A gente recomenda que o ideal da chegada de cada um de nós no centro seja em torno das 14h30. E as pessoas que vão receber atendimento, o ideal é que cheguem até as 15h30, para que a pessoa possa também, ao adentrar ao centro, comece a entrar nessa psicosfera de paz, tranquilidade, e o nosso atendimento ele já começa na medida em que a gente entra pelas portas do nosso centro, tá? Então, essas seriam as nossas orientações gerais. Queria também aproveitar e agradecer a presença de todos os trabalhadores e trabalhadoras da casa, que, na medida do possível, se doam um pouco aqui, e alertar a todos nós que todos os atendimentos, todas as orientações, todos os serviços, eles são gratuitos. Mas, se vocês eventualmente tiverem a vontade, né, se sentirem felizes, existe também a possibilidade de realizar doações, porque, afinal de contas, a nossa casa, ela vive em função das doações das pessoas, tá? Então, a gente queria, com isso, agradecer a vocês. Queria também agradecer a presença da nossa palestrante, antes de falar iniciar pelo exórdio. A nossa palestrante, a nossa querida Michele, que está aqui. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dela, mas já queria de antemão agradecer. E hoje o nosso exórdio foi extraído de um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o livro intitulado de Fonte Viva. E o capítulo que nós trazemos hoje é o capítulo 133, cujo título é Que tendes? Começa assim. Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Marcos, capítulo 8, versículo 5.
Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos facilite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto é bastante interessante na medida em que diz que cada um de nós tem dentro de si uma centelha e que nós estamos, creio eu, que estamos todos nós aqui com o objetivo de acender essa centelha, pois é a partir dessa centelha que temos nos nossos corações é que Jesus poderá multiplicar em benfeitorias, em bondade, em coisas boas. Então hoje a nossa palestrante, Michele, irá tocar num tema que tem muito relação com essa pergunta do Cristo: que tendes? Ela vai trabalhar com o tema tormentos voluntários. E esse tema vai nos mostrar o que em nós podemos melhorar, o que podemos fazer por nós mesmos. E aguardando a partir daí da nossa vontade e da nossa iniciativa, a melhoria a multiplicação de Jesus. Desculpa. Então, meus irmãos, nesse momento eu convido a todos e todas, quem tiver vontade, que feche os seus olhos para que nós possamos fazer uma prece e iniciarmos os nossos trabalhos. Querido Jesus, Mestre de todos nós, agradecemos por esse momento de estarmos nesse local sob o auxílio dos mentores espirituais dessa casa, podendo conhecer um pouco mais da doutrina e os caminhos do bem para o qual podemos nos dedicar. Agradecemos pelo conhecimento, agradecemos por toda a gratuidade da vida em nossos corações. Pedimos que estejam conosco ao longo desta tarde, abençoando todos os nossos trabalhos, que a nossa palestrante Michele esteja muito abençoada, assim como todos nós. E assim agradecemos, finalizando, que assim seja. Bom, então eu gostaria de apresentar a nossa palestrante Michele. Logo que ela chegou hoje à casa, todo mundo a conhece de outros locais, mas é uma trabalhadora firme da doutrina espírita. Nós já nos conhecemos há algum tempo, lá da Ferne, e eu perguntei a ela, como você gostaria que eu lhe apresentasse, né? Que eu acho nada mais justo do que a gente saber como uma pessoa gosta de se identificar, né? Ela disse, eu sou uma aprendiz. Então vamos aprender com você, minha querida. Seja bem-vinda e muito, muito, muito obrigada.
Olá, queria dizer da imensa, imensa, imensa alegria. Eu fico sempre muito emocionada quando eu recebo convites como esse, porque eu enxergo o privilégio que é a gente estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente já caminhou, algumas coisas, milhares, que eu ainda tenho dúvidas e questionamentos para evoluir, e trocar algumas ideias com vocês sobre como a gente pode juntos construir uma vida mais feliz. Até porque acho que todo mundo que está aqui quer ser feliz, né? Eu quero. Alguém mais quer ser feliz? Oba, eu não sou a única, que bom! E aí, como a gente pode ser mais feliz? Como é que a gente pode ser feliz? Eu acho que isso é uma pergunta, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. E aí, né, que eu sou um pouquinho empolgada com os livros, já peguei aqui alguns que eu tenho como referência, principalmente os da doutrina espírita, os de Kardec. Kardec fez a codificação, o Evangelho, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre esse desafio que é o tormento voluntário, acabar com o tormento voluntário. É um tema que me instiga muito. Porque quando eu vou pensar assim, em tormento voluntário, quando eu penso em tormento, eu penso logo em chuva, em catástrofe, em coisas que destroem, né, que fazem mal. E aí, um tormento voluntário, como é que a gente pode viver sem esse tormento voluntário? E aí passa muito pelo autoconhecimento. Eu estava aqui, antes de vir para cá, com os meus 2 filhos caçulas, eu tenho 5, Enzo e Natália. Enzo está com 8 anos, Natália com 10. E eles, não, mãe, eu não quero ir não, eu quero ficar em casa, quero jogar, estou de férias, quero ficar com os meus amigos. E aí, eu acho que nessas horas, o lado do meu anjo da guarda me puxa mais, sabe? Ele fala assim, Michele, olha o seu compromisso, essas alminhas que estão aí, você tem responsabilidade sobre elas. Não é só você fazer as suas coisas e seguir adiante, não. Não é só botar no mundo e te cria, não. E aí eu falei, não, hoje vocês vão comigo. Vão de todo jeito. E não vão ficar com o celular na hora da palestra. Se for, hora de começar a palestra. Mas eu não vou entender nada, mãe. Falei, não vai? Mas calma. Mas por que eu preciso disso? E criança é algo muito desafiador, né? Porque eles ficam perguntando tudo, por quê, para quê, o tempo todo. Eu acho que é uma grande escola esse negócio de ser mãe, de ser pai, de ser tio, de ser padrinho. Eu falei, olha, vocês têm que ir pelo seguinte, imagina só uma sementinha que a gente pega e joga no asfalto. O que vai acontecer com ela? Enzo, sempre muito participativo, vai morrer. E aquela sementinha que você pega e joga ela num terreno, numa areiazinha fofinha, aduba, planta, joga água, tá ali o sol. Então, o que vai acontecer com essa plantinha? Eu falei assim, ela vai crescer. Eu falei, então, a gente é como essa plantinha, essa sementinha. A gente pode escolher morrer no asfalto ou a gente pode escolher crescer e frutificar. Escolher. Gente, a palavra é essa. A gente escolhe todo dia. A gente escolhe se a gente vai acordar mais cedo ou mais tarde. A gente escolhe se a gente vai fazer exercício ou não. Se a gente vai comer pão com fritura ou se a gente vai comer alguma coisa mais saudável, tipo uma salada, tipo uma fruta. Então, assim, a gente faz escolhas o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente pode escolher, inclusive, se a gente vai querer frutificar, se a gente vai querer ser essa plantinha verdinha, florida, maravilhosa. Olha esse jardim, que coisa mais linda. Ou se a gente vai ficar morrendo no asfalto. E a forma da gente ser essa planta, assim, verde, que dá flor, que dá frutos, é a gente pegar e se alimentar do Evangelho, do melhor exemplo que a gente tem na mão, que é o exemplo de Cristo. Eu sei que, assim, quem já estuda a doutrina espírita aqui há algum tempo? Quem está aqui pela primeira vez que nunca ouviu falar da doutrina espírita, que está vindo... Tem uma senhora aqui, mas o senhor também, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo, porque eu encontrei na doutrina espírita, há cerca de 20 anos, há cerca de 15 anos, muitas das respostas que eu não tinha na minha vida. E uma das respostas diz respeito à minha responsabilidade sobre a minha vida. Quando eu fui apresentada à doutrina espírita,
eu estava num momento de vida muito difícil mesmo. E tudo que a espiritualidade falava para mim era falando assim, Michele, equilíbrio na vida. Eu falei, mas como assim equilíbrio? Equilíbrio. Tudo na vida é o caminho do meio. Nem um extremo é bom, nem outro extremo é bom. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vai no caminho do meio. E aí, nesse contexto, né, de trazer as crianças, né, puxar as crianças para vamos. Por que eu perguntei sobre o conhecimento da doutrina espírita? Porque quem já tem alguma familiaridade com a doutrina tem pelo menos a percepção de que a vida não termina nisso aqui. A gente fala assim, agora fulaninho desencarnou, foi para outra vida. Não, isso é um equívoco, existe uma vida só. É a nossa vida, a vida do nosso espírito, que ora está encarnado, ora está com essa roupinha aqui, né? E ora está desencarnado. E aí a gente não vai fazer pelo nosso espírito, pelo nosso crescimento, o que é de mais valoroso, que é alimentar o nosso espírito com o Evangelho. A gente se alimenta logo cedo do café da manhã, a gente faz o almoço, a gente faz o jantar, a gente alimenta o corpo. E a gente vai deixar a parte mais importante, que é a parte imperecível, a parte que não morre, né? Não morre ou que não perece, né? Já que a gente está falando ali da continuidade da vida, a gente vai deixar de lado o alimento mais importante da nossa existência, que é o alimento que vai nos ajudar a crescer enquanto seres imortais que todos somos. Então foi por isso que eu falei assim, não, Enzo e Natália, vamos, porque vocês precisam desse alimento. E mais do que vocês, eu preciso. Na hora que eu estou aqui, quando eu falei para a Grazi, eu falei assim, Grazi, eu sou uma aprendiz, como todos que estão aqui. Porque cada palavra que ela chega aqui, cada palavra que eu falo para os meus filhos, ela está primeiro servindo para mim. É o meu anjo da guarda falando assim, Michele, você está vendo que você não está estudando tanto quanto você deveria? Você está vendo que você não está praticando tanto quanto você deveria? Então, a cada vez que eu me disponibilizo ou que eu recebo um convite para estar aqui, não me disponibilizar, porque isso aqui é um privilégio estar aqui. Cada vez que eu recebo um convite para compartilhar isso com vocês, é uma oportunidade que eu tenho de eu mesmo aprender mais, de eu crescer, de eu evoluir, de eu começar a falar assim, puxa vida, eu estou com uns comportamentos que não me fazem bem, e que são exatamente os que causam os tormentos voluntários. Aí a gente vai entrar um pouquinho nesse tema, né? Esse tema, tormentos voluntários, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou até colocar meus óculos aqui para ler para vocês. No capítulo 5, tá? É bem interessante porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele para quem não conhece, ele tem trechos do Evangelho que os católicos usam, que os evangélicos usam, e ele é interpretado com a ajuda da espiritualidade. E aqui, quando ele fala em tormentos voluntários, ele fala em algo muito significativo. Ele fala, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, sujeitas a tudo o que atinge o que é perecível, por exemplo, se a gente faz um arroz e deixa ele fora da geladeira, o que vai acontecer? Vai estragar. Se a gente não bota na geladeira, não conserva. Então, tudo que está sujeito às coisas da natureza, vamos dizer assim, que pode apodrecer, né, são essas coisas perecíveis. São os gozos materiais. É o alimento, é a comida, é o sexo, é a bebida, é o cigarro. Então, às vezes, aquele passatempo que só faz passar tempo mesmo, mas que não agrega valor, uma leitura que não traz nada, uma série que não traz nenhuma informação que vá agregar para a gente. Então, assim, são as alegrias, são os prazeres que são efêmeros. O que significa efêmero? Que são passageiros, né? Então, assim, isso não vai trazer alegria. Se a gente procurar, pelo contrário, a paz do coração, que é realmente a felicidade, a única felicidade real nesse mundo, né? Ele se mostra ávido de tudo que agitará em vez de turbará, e turbará. E coisa singular, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Bom, o que ele está trazendo aqui para a gente?
que a gente deveria procurar muito mais as coisas que acalmam a alma, em vez das coisas que agitam, que perturbam, que inquietam. E quando a gente está procurando coisas que inquietam a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a gente acaba criando problemas para a gente. Fui explicar isso para os meus filhos. Eu falei, olha, a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito importante, porque, vamos lá, Enzo, se você come muita fritura, o que acontece? Aí ele rápido, vai ficar com colesterol alto. Então, se você fuma, o que acontece? Você pode ter câncer de pulmão. Se você come muito doce, diabetes. É lei de causa e efeito, não tem mistério. Não tem mistério. Então, se a gente fica o tempo todo se tormentos voluntários, a gente, às vezes, não sabe, não tem conhecimento. Então, quando a gente não tem conhecimento, tem, vamos dizer assim, menos responsabilidade. Mas, ainda assim, a gente tem uma possibilidade de busca do conhecimento. Porque se o corpo está sinalizando que eu estou ficando cansada, que eu não consigo subir uma escada, que eu tô ficando com as minhas roupas muito apertadas, ficando obesa, eu estou me maltratando, eu estou fazendo... O meu corpo está mostrando para mim, está sinalizando que alguma coisa está errada. Eu tenho a possibilidade de buscar saber o que está acontecendo. Então, para quem vem aqui para uma casa espírita como é o Ave Luz, que tem um hospital espiritual, que tem a possibilidade de ajudar espiritualmente a gente, e recebe aqui as informações para a gente despertar, para a gente melhorar, para a gente acabar com essas coisas que estão ali minando o nosso corpo e o nosso espírito, porque tudo vai tendo um encadeamento, não tem o corpo separado do espírito. A gente tem uma vida material que impacta, sim, o espírito, impacta o perispírito, impacta a nossa essência, que é imortal. Por isso a gente tem responsabilidade sobre isso. Eu tinha a ideia, há um tempo, de que eu não precisava cuidar do meu corpo, que era até horrível cuidar do corpo, porque era sinônimo de vaidade, né, de ego, de, poxa, eu estou muito apegada à matéria. Aí, de novo, aquilo que me disseram lá no comecinho, quando eu comecei na casa espírita. Ela disse, Michele, equilíbrio. Se você cuida do seu corpo com equilíbrio, você não só está arcando com a sua responsabilidade de cuidar da sua casa material, como você está fazendo o que é certo, o que lhe é pedido para fazer. Imagina vocês gostam de entrar numa casa que está toda bagunçada, toda suja? Não. Você abre a geladeira, só tem comida estragada e podre. Alguém gosta? Eu não gosto. Eu fico logo incomodada quando minha casa está revirada. E eu não sou uma dona de casa, uma exímia dona de casa, não. Estou muito longe de ser. Mas a primeira coisa que eu acordo hoje em dia e me obrigo a fazer é arrumar minha própria cama. Para pelo menos na hora que eu entrar no meu quarto, ter lá aquela sensação de ordem. E o corpo da gente também é isso. A gente precisa, né, cuidar dele. E aí eu peguei e falei assim, poxa, então se eu estou errando com cuidado com a minha casa, né, a minha habitação nesse momento aqui, nessa encarnação, eu estou falhando comigo. Eu não estou fazendo o que era para ser feito. E estou me causando um tormento voluntário. Isso também é um tormento voluntário. E aí, eu pensando sobre isso, hoje cedo, e aí eu vim vestida de branco, né, para remeter a Réveillon, a começo de ciclo, a uma nova temporada, a um novo momento, para que a gente possa aí também fazer juntos novas escolhas, porque eu vi uma frase, acho que era um trecho de um poema que fala muito, muito sobre isso, sobre o significado do Réveillon. Diz que o Réveillon, ele adormece em cada um de nós. Então, assim, ele está lá esperando. O que é o Ano Novo? O Ano Novo está lá adormecido em nós para que a gente faça a escolha de se apropriar, de sermos novos homens, novas mulheres, novos seres humanos, mais empenhados com a nossa melhoria, para a gente poder seguir o propósito da gente nessa existência. Eu falando de novo, aí já venho de novo para a conversinha com Enzo e Natália. Enzo, Natália, sabe por que eu quero tanto que vocês aprendam? Por quê? Porque você pode fazer a escolha, é uma escolha de vocês também. Escolher se é a sementinha que vai ficar no asfalto e não vai brotar.
E aí, mas eu queria muito que vocês se empenhassem em se melhorar, que vocês empenhassem em seguir juntos, para a gente seguir juntos, aprendendo juntos, eu com vocês e vocês comigo, e a gente poder evoluir. Eles, por que ainda, mãe, que você quer tanto isso? Eu falei assim, porque eu quero muito que a gente continue juntos. Eu quero muito que os nossos espíritos, passando da primeira série para a segunda série juntos, continuem na mesma salinha. Aí eles, vamos fazer um paralelo. Se você não estuda para a prova na escola, o que acontece com você? Ah, mãe, repete de ano. Infelizmente, na vida, é assim também. Se a gente não cumpre o que nos é planejado, o que a gente planeja antes de encarnar, antes da gente estar aqui nessa vida, para evoluir, a gente repete a série. Vai ter gente que vai falar assim, eu não vou repetir não. Tenho certeza ali que a Grazi está ali, ó, danada, vai chegar na faculdade aí já já. Enquanto eu ainda estou aqui no maternal, ela está todo dia aqui. Porque ela tem consciência do quanto é importante a gente aproveitar o tempo aqui nessa encarnação. A gente não tem ideia do tanto que a espiritualidade trabalha para colocar cada um de nós nessa existência. Porque cada um de nós tem que estar na família certa, com as pessoas certas, para a gente poder ter um aproveitamento da espiritualidade, da vida espiritual melhor. Para a gente poder aprender tudo que a gente precisa aprender, para a gente poder amar todos aqueles que a gente ainda não ama, para a gente aprender a perdoar aqueles que a gente ainda não perdoou em outras existências. Então, a espiritualidade move mundos e fundos para fazer com que a gente nasça naquela família, naquele país, naquela cidade, naquele estado, para a gente ter a oportunidade de evoluir. Aí a gente, quero evoluir nada, quero ser essa sementinha aí, só curtir a vida, ver Netflix. Eu adoro ver Netflix, não é nenhuma apologia, não. Adoro descansar, relaxar, às vezes, dar aqueles tempinhos. Mas, assim, ter consciência de que a gente precisa dividir melhor o tempo. Dividir o tempo e aproveitar o tempo. Tem uma revelação que diz assim que não existe... A pior sensação que o espírito tem quando desperta, né, no mundo espiritual, quando desencarna, é aquela sensação de tempo perdido, de tempo desperdiçado, de que não aproveitou a encarnação para aproveitar tudo que precisava aproveitar, perdoar todas as pessoas que tinha que perdoar, amar todas as pessoas que tinha que amar, e aí perde tempo. Perde tempo, perde a encarnação, perde a programação, e aí imagina que chato que deve ser. Até esperar uma outra oportunidade. Hoje em dia, as mulheres, né, estão tendo cada vez menos filhos. Eu tenho 5, né? Eu estou contribuindo aí com a superpopulação mundial. Mas hoje em dia as mulheres estão tendo menos filhos. E não porque eu não quero ter filhos simplesmente, porque é difícil mesmo. É difícil ter filho. É difícil criar filho. É uma responsabilidade absurda. E eu não culpo as minhas amigas que não querem ter filhos. Eu entendo até. Eu entendo. Porque é uma baita de uma responsabilidade. Pode acabar virando, em vez de falar assim, eu estou tendo filhos, eu estou contribuindo para que novos espíritos reencarnem, que cumpram suas missões. Mas pode acabar reverberando contra mim se eu não assumir a responsabilidade de guiar e de orientar esses, pelo menos os caçulinhas que estão aqui agora, né? Eu tenho outros 3 que já estão mais encaminhados, com 23 e 20 anos, mas ainda assim precisam da orientação. E eu falando com os pequenos, eu falei, poxa, eu quero muito que vocês se empenhem em melhorar, porque eu quero muito, na próxima vida, encontrar com vocês de novo. Vocês são meus amores, meus afetos. Eu quero que a gente passe de série juntos. Eu quero que a gente passe de ano juntos. Então, vamos aprender juntos, vamos melhorar juntos, vamos construir juntos uma vida de mais amor, de mais afeto, de mais construções. E aí, quando eu falo assim, tormentos voluntários, me veio muito, hoje cedo, o que é o tormento voluntário. E aí eu me lembrei de uma passagem do Evangelho que fala sobre o mandamento maior. Jesus, inquirido
por um dos apóstolos, qual seria o mandamento maior? Ele falou assim, olha, está tudo resumido, as leis estão todas resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amar a Deus é muito difícil, é algo muito abstrato, né? Então, eu acho muito mais fácil começar tentando amar o próximo. Mas ainda assim é difícil, porque tem tanta gente que eu ainda não amo. Aí eu desço um degrauzinho, eu falo assim, tá, então eu vou tentar amar a mim mesma, começar me amando. Aí que eu vejo que é difícil pra caramba. Porque eu não me amo o suficiente. Eu coloco gasolina aditivada no meu carro e coloco fritura no meu corpo. Eu coloco o cachorrinho, levo o cachorrinho para passear, levo para tosar, para fazer as coisas. E eu passo o dia em casa de pernas pro ar, sem movimentar o meu corpo que foi feito para se movimentar. Então eu falo, nossa, isso tá certo? Com os meus filhos eu não faço isso? Com os meus filhos eu fico ali o tempo todo falando, olha, não come isso, come aquilo, vai estudar, faça isso, faça aquilo, e eu não estou fazendo comigo, então quer dizer que eu estou amando mais o meu filho do que a mim mesma? Ou será que estou conseguindo me amar? E aí eu fui descobrindo, eu tenho descoberto muito o tanto que eu não me amo. O tanto que eu não me amo. E por não me amar como eu deveria me amar, eu acabo caindo nos mesmos velhos erros, fazendo os mesmos, cometendo os mesmos velhos equívocos e comportamentos que não vão agregar para minha pessoa, para minha alma. Mas que comportamentos são esses, Michele? Tá, seja mais clara, exemplifique. Passar muito tempo no Instagram, em vez de pegar, abrir um livro desses, eu preciso realmente me aprofundar neles para aplicar melhor. Então, estou de novo passando tempo, na verdade, gastando tempo, agindo com muito orgulho, com muito egoísmo, porque na hora que eu estou me privando o conhecimento que vai agregar valor para a minha vida, eu estou privando também os meus filhos e os meus amigos e as pessoas que estão em torno de mim de ter acesso a algo que para mim está ali tão fácil, tão disponível, tão fácil como acessar o celular e ver o Instagram, que é ler um pouquinho, tirar meia hora para fazer uma leitura, para entrar no YouTube, ver um vídeo, ver uma palestra como essas, ou uma palestra tem vários palestrantes no YouTube falando sobre vários temas. Às vezes é simples. No caminho quando eu faço caminhos mais longos, eu coloco palestras no YouTube. E, normalmente, eu busco coisas que estão me machucando no momento. Orgulho, vaidade. Vaidade é algo... É um calozinho, para mim, muito, muito significativo. Egoísmo. Porque na hora que eu falo assim, eu vou uma vez por mês lá no AV Luz fazer uma boa ação. Que ridículo, né? Que ridículo, porque uma vez por mês, de 30 dias, tirar uma hora para contribuir com a minha própria evolução, então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, isso é um pouquinho de dificuldade. Quando a gente fala na inveja, né, por que as redes sociais elas são tão destrutivas, né? Porque quando a gente abre ali o Instagram e vê um momento de alegria de outra pessoa, vai olhar para a própria vida e vai falar, nossa, que vida de cão eu vivo. Nossa, o que eu tô passando? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui para ser o crucificado ou a crucificada. Porque nas redes sociais a gente não vai ficar postando tristezas e coisas assim. E aí vem a inveja. Uma outra pessoa está numa casa nova. Nossa, casa nova, carro novo, roupa nova. E eu aqui pelejando e não tenho o sucesso que eu acho que eu deveria ter e não tenho as coisas. Então aí é que a gente pega e cai nas verdadeiras chagas, né, que prejudicam e que são os tormentos da nossa vida. Na hora que a gente olha o jardim do outro, sem saber
o tanto de dificuldade que o outro passa e vai medindo o outro com uma régua que é só um recorte da vida. Passando aqui para o livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, falando sobre a parte da felicidade e de infelicidade, tem um trecho muito interessante que é o que fala sobre desigualdades sociais e que vai ter relação com essa dos tormentos voluntários. É a questão número 806. E aí Allan Kardec pergunta para os espíritos, para quem não sabe, o livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas, né? Allan Kardec, o codificador, ele foi o responsável por fazer essas perguntas, né, junto com uma equipe, e vários espíritos em vários lugares, né, vários médiuns, que têm essa conexão com os espíritos, respondiam essas perguntas e essas respostas foram compiladas no livro dos Espíritos. E aí Allan Kardec pergunta assim, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Aí entendendo por desigualdade das condições sociais, por que um é mais rico, um é mais pobre, por que um tem uma profissão melhor, outra tem uma profissão pior? Que aí ele fala assim, não, é obra do homem e não de Deus. Aí desdobra, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí ele responde, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. É importante quando ele coloca assim a desigualdade do merecimento, porque entra com o que a Grazi estava falando no exórdio. Se a gente não der a nossa contrapartida, se a gente também não fizer algo por nós mesmos, se a gente não merecer essas benesses, essa melhoria, se a gente não regar a nossa plantinha, se a gente não fizer por nós, combater o egoísmo, combater o orgulho, combater a vaidade, combater a mágoa, quantas vezes, olha como é difícil perdoar. E o perdão, ele é bom para quem? É para quem é perdoado? Não, de jeito algum. Muitas vezes a pessoa que a gente está magoada lá não está nem aí pra gente. E a gente está lá, remoendo. Tem um palestrante que fala assim, você está lá balançando na rede, pensando, fulano fez isso por mim, contra mim, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Ah, danado. Ah, se eu te pego na esquina. Ah, vou desejar o mal, vou fazer isso. Mas, gente, virou até letra de música. A mágoa, a raiva, o rancor, ele é um veneno que a gente toma para matar o outro. É uma insanidade. A gente não mata ninguém com mágoa. A gente só mata a gente mesmo, a gente está se envenenando. A gente fica ali ruminando. Ai, nossa. Eu graças a Deus e graças eu acho que a toda uma história de amor construída, eu tenho relações muito, muito, muito boas com todas as pessoas que passaram pela minha vida. Os pais dos meus filhos são pessoas com quem eu me relaciono muito bem. E eu fico vendo quantas pessoas próximas a mim têm pais ou são separadas e têm uma relação difícil com o ex-cônjuge, com a ex-mulher, com o ex-marido. Meu Deus, a troco de quê? A troco de quê ter uma relação ruim com alguém que passou pela nossa vida? Ah, não, Michele, mas fulano me traiu. Ah, não, mas fulano fez isso. Perdoa. Perdoa e segue. Cada um dá o que tem. Cada um faz o que é possível naquele momento. Muitas vezes não é nem porque, não fez de propósito. Às vezes é porque não sabia fazer diferente. Não sabia. A gente vai esperar que uma criança de colo vá sair correndo uma maratona, 42 quilômetros? Não tem como. Não tem. É um passinho de cada vez. E às vezes as pessoas que passam pela nossa vida fazendo a gente sofrer tanto, elas passam para ensinar a gente. Ensinar a ter paciência, a ter resiliência, a ter mais compaixão. É difícil. É muito difícil tudo isso. Muito difícil mesmo. E ensinar a perdoar também, porque se a gente não perdoa, a gente vai carregando essa mochilinha cheia de pedra pela vida fora.
No livro Vinha de Luz, o Chico, que é um livro de Emmanuel, o espírito Emmanuel, Chico psicografou no item 45, ele fala assim sobre a necessidade essencial. Ele fala que é imprescindível que reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. A fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Então, ele convida a gente para a gente pegar e entender, olha, tudo passa. Tudo que está por aqui, tudo que sofre a ação do tempo, vai passar. O que a gente tem que ter na mente, no coração, muito certos, é que o nosso espírito imortal, ele tem uma obrigatoriedade de evolução. A gente vai evoluir, quer queira, quer não, pelo amor ou pela dor. É melhor a gente fazer a escolha logo de cara, né? Vamos escolher evoluir pelo amor? Vamos escolher evoluir fazendo o bem para um vizinho, chamando aquela pessoa que você sabe, poxa, eu tenho uma pessoa, um amigo meu, que precisa ir comigo no Haver Luz, porque ele precisa também entender o tanto que é bom a gente pegar e ter contato com as palavras de Jesus, com o Evangelho. Porque na hora que a gente tem acesso ao Evangelho, a gente vai querer ser igual a Jesus. Eu estava, de novo, falando com os meninos, eu falei assim, olha, eu não tenho uma pessoa que me desperte um ídolo, né? Um ídolo, uma pessoa que eu falo assim, eu quero muito ir ver a Katy Perry, eu quero muito ver a Anitta, eu quero muito conhecer fulano. Não tenho essa vontade. Eu acho que eu sou muito mais ambiciosa. Eu quero um dia ver Jesus, tá perto dele, apertar a mão, falar, cara, sou muito sua fã, muito, muito. Então, para isso, eu preciso aqui comer meu arroz com feijão todo dia e fazer a minha parte. Porque não é fácil. É o espírito mais evoluído que pisou na Terra. É aquele que na cruz, falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes meu filho, às vezes, pisa no meu pé ou derruba alguma coisa e fala, ai, meu Deus do céu, já fico irritada. Jesus crucificado, com espinho na cabeça, com prego na mão. Virou e falou assim, em vez de ele falar assim, olha, pai, vou deixar por sua conta aí, faz aí o que você acha que eles merecem, hein? Nada. Pediu deixa pra lá. Então, eu acho que esse é o nosso desafio todos os dias. Não é querer ser igual a Michele. A Michele é cheia de defeito, de erro, de problema. A Michele do Instagram, que posta foto curtindo, é a Michele que também chora à noite, que sofre, que tem dificuldade, que a hora que abre um livro desse e fala, caramba, quanto eu ainda não aplico nada disso. Não estou aplicando nem o básico, que é me amar, é me cuidar, é tomar conta de mim como quem toma conta de algo muito precioso. E tomar conta da gente é a gente também escolher, não ficar pisando num espinho reiteradas vezes. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou atraindo para perto de mim pessoas com um nível de energia ou de vibração muito baixos, porque a minha vibração está muito baixa. Porque eu estou o tempo todo pisando no mesmo espinho. Aí não tem como evoluir, né? Eu tenho que querer sair, eu tenho que sair da lama para poder, né, ter acesso a algo mais claro, mais límpido, água limpa. Se eu não fizer o meu movimento, quem vai fazer? E aqui, para a gente pegar e falar assim, tá, Michele, você falou aí um monte de coisa sobre tormento, falou dos seus filhos, falou do Instagram e tudo mais. Tá, então me diz, então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora, para esse Réveillon, esse ano novo, ter algo diferente, fazer algo novo. Que eu quero, junto com você também, a gente juntos dar as mãos aqui, vamos melhorar todos juntos. O que a gente vai fazer, então? E aí, trago aqui o SOS Família, que é um livro de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, né? Que é o espírito que acompanha nosso querido Divaldo. E ele fala sobre a importância da gente fazer o evangelho, vivenciar o evangelho.
Ele fala: o pão mantém o corpo, o agasalho guarda o corpo, o medicamento recupera o corpo, o dinheiro acompanha o corpo. Seja o espiritismo em ti, o corpo do teu espírito emboscado no teu corpo, a caminhar pelo tempo sem fim para a imortalidade gloriosa. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. É aquele negócio, tira 15 minutinhos para pegar o evangelho, ler o evangelho junto com os filhos, a esposa, com os parentes. Faz aquele momentinho ali de reflexão, troca a experiência. O que é o seu dia? Qual vai ser sua palavra? O que é que você vai melhorar no seu dia? O que é que você não vai mais fazer que você está fazendo? Eu estou comendo muito açúcar. Então vamos tirar o açúcar. Eu tô brigado com meu amigo da escola. Enzo, então vamos tentar fazer as pazes com esse amigo? E aí a gente vai movimentando e colocando as coisas na prática. A gente tem que vivenciar o evangelho. Tem outra frase que eu gosto muito, me acompanha muito e que eu preciso também ainda muito dela comigo, na minha alma e no meu dia a dia, que é assim: ide e pregai o evangelho. Quando com palavras. Ele fala assim: Jesus não escreveu nenhum livro. Nenhum. E os que foram escritos foram muito tempo depois dele ter partido. Porque ele vivenciava o que era o amor na sua integridade e nos convocava todos os dias a amar. Então, meus amigos, eu fico extremamente feliz e emocionada de estar aqui compartilhando com vocês as minhas próprias dificuldades e alguns entendimentos que já me chegaram para a gente poder juntos praticar isso. Para a gente praticar o amor. Seja o amor no perdão, seja o amor com a gente mesmo, para que a gente acabe por nossa vontade, colocando a vontade. Eu quero melhorar, eu quero acabar, eu quero parar de sofrer, eu quero ser feliz. Quer mesmo? Então vamos parar de criar tormento para a gente mesmo, vamos parar de criar problema para a gente mesmo, vamos buscar o caminho. E a gente pode começar uma leiturinha do Evangelho a cada dia, a cada semana, e assim a gente praticando o amor com mais consistência. Queria agradecer imensamente a essa casa, a Veluz, a essas pessoas incríveis, aos espíritos desencarnados que também se fazem presentes aqui. Eu fico extremamente emocionada toda vez que eu entro aqui, porque é uma energia, quando ela fala da psicosfera, nada mais é do que essa energia que a gente sente quando cruza essas portas aqui, essa energia de acolhimento, de amor, que ele vai além do amor do pessoal que está ali na frente. Às vezes são parentes, são amigos, são pessoas há muito tempo vinculadas a nós ao longo da existência e que ficam felizes de verdade, de estar aqui. Eu lembro que uma vez eu fui numa casa espírita e me falaram assim: poxa, Michele, olha, tem aqui vários amigos seus de outras vidas felizes, de verdade, porque você está aqui. Eu só fazia chorar, emocionada, porque eu sabia que era verdade. Às vezes a gente até não tem o entendimento ou o conhecimento ou o aprofundamento na doutrina, mas lá no fundo do nosso coração a gente sabe o que é verdade. E vocês vão sentindo, à medida em que vocês vão participando. Michele, eu não tenho como ajudar, como a Grazi falou, financeiramente. Ajuda com uma garrafinha de café, ajuda doando tempo, ajuda abraçando, ajuda na recepção, ajuda sendo voluntário. Não é só sobre doar dinheiro. Às vezes é muito mais sobre a gente doar a nossa verdadeira intenção de nos tornarmos pessoas melhores a partir da convivência com outras pessoas. Então, eu queria convidar todos para a gente fazer um momentinho de oração para encerrar essa tarde maravilhosa do dia 21 de janeiro, um dia que a gente retoma as atividades aqui no Aveluz e que pode também retomar aí os nossos aprendizados e a nossa intenção de fazer um 2024 diferente a partir da nossa vontade de nos melhorarmos. Então, os que se sentirem à vontade, quiserem fechar os olhos, pensar em como vocês entendem Jesus, como vocês sentem Jesus, como vocês imaginam Jesus.
Na minha mente, eu sempre que penso nele, eu penso nele no Monte das Oliveiras. Sempre ali, com aquele olhar plácido, amável, sempre disposto a acolher e a abraçar indistintamente todas as pessoas. Então, meu Pai amado, grata, sempre grata, pela oportunidade de entender um pouquinho mais dessa trajetória, do motivo, do propósito de estarmos todos aqui, essa família espiritual imensa que o Senhor traz para nós. Sempre grata pela possibilidade de aprender, de evoluir, de praticar o amor. E grata também por toda a energia que o Senhor esparge por nós, feito gotas balsâmicas, trazendo paz aos nossos corações, iluminação à nossa mente, esclarecimento ao nosso espírito. Amado Pai, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de paz, de amor e de luz. Seja feita, amado Mestre, a tua vontade na terra, no céu, em todos os recantos do universo. O pão que alimenta o corpo, alimente antes o espírito, hoje e sempre. Perdoa, amado Pai, nossas ofensas, nossas dívidas morais, assim como diariamente tentamos perdoar também aqueles que nos ofendem. E não permita que caiamos em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos sobretudo de praticar o mal, nos dando entendimento, esclarecimento, para que reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Obrigada.